eu sou Maíra Poubel, professora de História, e a gente vai continuar agora a ver sobre as revoltas emancipacionistas no Brasil, né? Aquelas que estão pretendendo se separar de Portugal. A gente estava vendo que é o seguinte, estava tendo na Europa um monte de ideias revolucionárias. Estava tendo ideia do liberalismo econômico, o iluminismo estava fervilhando. Na região das Minas, muito ouro. Estava tendo o quê? As famílias ricas estavam conseguindo mandar para a Europa seus filhos para estudar. Quando eles iam estudar, eles voltavam questionando aquilo, questionando o status do Brasil como colônia ligada a Portugal. Uma das principais fontes de reclamação era a questão da derrama. Vamos lá, o que é derrama? Começar um pouquinho atrás. A chegada das ideias liberais no Brasil coincidiu com a decadência das Minas e a consequente crise econômica. Portugal, no entanto, manteve o mesmo ritmo de exploração. Não aceitava o esgotamento das minas, preferindo acreditar no contrabando e na sonegação. Com o acúmulo de impostos atrasados, a coroa decidiu executar a derrama. A derrama era a cobrança da diferença entre o imposto arrecadado e o estipulado pela coroa, que exigia 100 arrobas, ou seja, 1.500 quilos por ano. Então vamos lá, traduzindo. O que eu estou dizendo? Quando tem essas chegadas dessas ideias liberais no Brasil, coincide, ou seja, é na mesma época em que está começando a ter um esgotamento das minas. Gente, mina de ouro, uma hora acaba, certo? O ouro não é assim, infinito. Vamos tirar e nunca acaba. Não, uma hora acaba. Então começou a ter uma diminuição da quantidade de ouro que estava sendo retirado das minas. Nisso, Portugal tinha estipulado um imposto que você deveria pagar todo ano, né, em cima dessa quantidade já estipulada de ouro. Só que está tendo esgotamento das minas. Então você não está conseguindo mais produzir a mesma quantidade. Se você não produz a mesma quantidade, você não consegue pagar o mesmo imposto. Só que aí, por um tempo, Portugal se recusou a acreditar que de fato a mina estava esgotando. Eles achavam que era contrabando, porque de fato esse período do ouro teve muito contrabando, né? Aí a gente sabe de história, por exemplo, alguns escravos que trabalhavam nas minas escondia ouro em pó nos dentes, por dentro do cabelo. Existia um contrabando muito grande de ouro mesmo. Só que a gente está falando de um período que as minas estavam se esgotando. Não tinha como você pagar essa derrama, né? Você não conseguia mais pagar as 100 arrobas anuais. Então, essa derrama era o quê? Então tá, você tem que me pagar 100. Você durante o ano cobrou só 80, me deu só 80, então vamos fazer a derrama. Vamos de alguma forma conseguir que você me pague esses 20 que estão faltando. Em 1789, havia uma diferença acumulada de 596 arrobas, ou seja, entre o que Portugal estipulou que tinha que ser pago e o que de fato foi pago, tinha essa diferença de 596 arrobas. O Brasil devia a Portugal essa quantidade. A cobrança ia ser energética. Então Portugal fala, não, a derrama não é eu cobrar o que falta. Então, de alguma forma, vocês vão ter que me pagar esses 596. Não quero saber como. E aí, como é que foi feita essa cobrança? As casas seriam invadidas e todos os objetos de valor seriam levados. Mineiros, padres, militares, indivíduos de classe média prepararam um movimento que seria deflagrado no dia da cobrança do derrama. Então você já tinha essa efervescência de ideias. E aí Portugal vem e tenta cobrar por uma coisa que não tinha mais e de uma forma super energética. Então vamos entrar nas casas, vamos tirar tudo até eu conseguir o que está me faltando. Então o que vai acontecendo é que os membros da classe média começam a se organizar, começam a organizar um movimento que seria deflagrado, que aconteceria de fato no dia em que a derrama fosse cobrada.
conhecido como Inconfidência Mineira. Da Inconfidência Mineira, quais são os principais líderes? Poetas, né? Alguns coronéis, padre e o alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. É a figura que, quando você pensa até hoje em Inconfidência Mineira, você pensa no quê? No Tiradentes. Eu quero que vocês pensem nos membros, olha só, poetas, coronéis, padre. A gente não está falando de um movimento dos pobrinhos, não. A gente está falando de um movimento que vem da classe média e também da classe alta mineira, né? Esses aqui também são bem conhecidos, o Cláudio Manuel da Costa, o Tomás Antônio Gonzaga, né? O Domingos de Abreu Vieira, o padre, tinha participação também da Igreja Católica, tá? Às vezes não diretamente. Alferes, o que é alferes? Nunca ouvi falar nesse nome. Alferes é uma patente militar, tá, gente? É uma patente militar baixa. Então, quais foram os principais planos? A proclamação de uma república com capital em São João del Rei. Então, esse é o ponto principal. Você está querendo proclamar a república. Você está querendo o quê? Principal aqui, se separar de Portugal. Esse sim é o movimento inicial. Agora a gente tem capacidade de ficar livre de Portugal. Você começa a pensar também numa convocação militar em caso de necessidade. Quando você pensa convocação militar em caso de necessidade, é porque existe então por trás a questão, se tiver que ir para a luta armada, a gente vai. Criação de indústrias têxteis e siderúrgicas. E aí, gente, começa o desenvolvimento de coisas, de ideias, que não seriam possíveis enquanto tivesse o Pacto Colonial. Né? Você cria indústria, você está querendo criar uma universidade em Vila Rica, então você pensa como é um movimento, sim, de elite. Não só elite de dinheiro, mas também como elite intelectual. Você começa a pensar na instalação de uma universidade. Para quê? Para não precisar ir só para a Europa estudar, para você ter aqui no Brasil um polo de educação. Concessão de pensões às famílias pobres. Doação de terras para aumentar a produção agrícola. Então, gente, você está pensando numa forma, primeiro, de separar o Brasil de Portugal. Segundo, você está querendo que tenha uma prosperidade econômica. Você está pensando na criação de indústrias, você está pensando também em concessão de créditos, então você está pensando num plano econômico. Mas você também está pensando num projeto educacional, intelectual. Você quer formação, a criação de uma universidade. E aí, gente, por fim, o projeto não era muito claro em relação à liberdade da mão de obra escrava. E aí vem geralmente um ponto que falam em cima na Inconfidência Mineira. Eles querem liberdade, mas não querem a igualdade. Isso sempre acontece quando fala de Inconfidência Mineira. Por quê? Querem a liberdade em relação a Portugal, mas não a igualdade no sentido de pensar todos, brancos e negros, como iguais. Vamos pensar que a gente está falando aqui, ó, coronéis. Você está pensando em coronéis que dependem da mão de obra escrava. Coronéis que ganham dinheiro em cima da mão de obra escrava. Então vocês acham que facilmente eles abririam mão dessa mão de obra? Então esse movimento em Inconfidência Mineira tinha vários ideais de liberdade, no sentido de você se separar de Portugal e ter uma autonomia, principalmente econômica. Agora, na questão de mudanças profundas na sociedade, não foi bem assim. Porque a questão da mão de obra escrava ainda não estava bem resolvida, né? Alguns livros dizem que eles eram contra a mão de obra escrava, outros eram a favor. Mas o que é hoje mais consenso é que não existia consenso, né? Você está falando de um movimento que tem muitas lideranças, muitas pessoas dentro deles e que cada um defende seus interesses. Alguns, sim, já pensavam na ideia de libertação dos escravos, mas muitos, ainda como dependiam dessa mão de obra, não pensavam nessa realização. Vamos continuar? Aí, gente, essa seria a bandeira da Inconfidência Mineira. Parece com alguma bandeira que você conhece hoje?
Parece uma bandeira de algum estado brasileiro. Isso aqui, gente, significa liberdade ainda que tardia. Né? Novamente, você está pensando no ideal de liberdade. O ainda que tardia é pensando no seguinte: o Brasil já ficou muito tempo preso a Portugal. Então é melhor que seja livre agora do que não fique. Então essa bandeira aqui, esse era o símbolo do movimento Inconfidente. O símbolo desse movimento que pretendia se separar de Portugal. Só que aí acontece uma trairagem, traição no movimento. O que acontece? Em troca de ter suas dívidas perdoadas, uma pessoa que sabia do que ia acontecer foi lá e falou: ó, vai acontecer. É como hoje a gente tem às vezes quando alguém é preso, e aí para diminuir a pena, vai lá e fala: não, foi fulano, fulaninho e fulano, porque aí a sua pena diminui. Nesse caso foi pelo perdão das dívidas. Ele falou sobre o movimento para que as suas dívidas, que eram altas com a colônia, com a coroa, fossem perdoadas. Então, o movimento foi denunciado ao governo português pelo coronel Joaquim Silvério dos Reis, em troca do perdão das suas dívidas com a Fazenda Real. Então ele, em troca de não ter mais dívida, ele falou: ó, vai acontecer. Informado sobre o movimento, o governador Visconde de Barbacena suspendeu a derrama e mandou prender todos os implicados, que foram julgados e condenados. A pena de morte imposta a todos os revoltosos foi modificado para degredo perpétuo, ou seja, expulsão sem volta nas colônias portuguesas na África, exceto para Tiradentes, que teve sua condenação mantida. Tiradentes foi enforcado em praça pública e esquartejado, punição exemplar. Então, só para a gente conseguir terminar aqui, vou mostrar para vocês uma coisa. Tiradentes, todo mundo a princípio ia ser condenado. Só que Tiradentes era mais pobre. E aí, o crime de punição exemplar. Vamos ler aqui, rapidinho isso aqui. Condenam o réu Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha Tiradentes, alferes que foi do regimento pago da capitania de Minas, aqui com Baraça e Pregão, seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca, e nela morra morte natural para sempre, e que depois de morto lhe seja cortada a cabeça e levada à Vila Rica, onde no lugar mais público dela será pregado em um poste alto, até que o tema consuma, e o seu corpo será dividido em 4 quartos, e pregado em postes pelo caminho de Minas, no sítio da Varginha e das Cebolas, onde o réu teve as suas infames práticas, e os mais nos sítios das maiores povoações, até que o tempo também os consumam. Declaram o réu infame, e seus filhos e netos tendo-os, e os seus bens aplicam para o fisco e a Câmara Real. E a casa em que vivia em Vila Rica será arrasada e salgada, para que nunca mais no chão se edifique, e não sendo própria, será avaliada e paga a seu dono pelos bens confiscados. E mesmo o chão se levantará um padrão pelo qual se conserve em memória a infame deste abominável réu. E aí, gente, eu tô querendo dizer o seguinte: o Tiradentes, que hoje a gente pensa numa figura quase que... Gente, repara que a figura que a gente pensa de Tiradentes é uma figura muito próxima de Jesus Cristo. A barba, uma posição quase... Porque a gente pensa hoje como um Marte, mas não foi sempre assim. Vocês viram a declaração que a casa tem que ser salgada? Ele foi esquartejado, os bens dele foram distribuídos. Isso é punição exemplar. Eu vou punir para servir de exemplo, para que nunca mais ninguém faça isso. Então, se nos dias atuais o Tiradentes é considerado um dos heróis do Brasil, a figura é identificada com a luta pela liberdade da pátria e com a coragem na defesa de um ideal coletivo. A data de sua morte, 21 de abril, tornou-se feriado nacional. Por muito tempo, Tiradentes foi visto como traidor e rebelde. Somente durante a República, a partir de 1889, que Tiradentes passou a ser visto como herói. Uma das formas de construção da imagem heróica foi o surgimento de reproduções que a imagem de Tiradentes se assemelhava a de Jesus Cristo. Tiradentes foi visto de diferentes maneiras através dos tempos e entrou para a história muito tempo depois, após a sua morte.
Então, gente, pra gente ir encerrando essa parte aqui sobre a Inconfidência Mineira, é bom a gente entender o quê? Em Minas, né, Tiradentes era, eu quero que vocês pensem, era um movimento da classe média, né, classe elite. Quase todo mundo foi absolvido, teve degredo perpétuo, ou seja, vai ter que sair do Brasil e não volta mais. Mas o alferes, aquele que tem a patente mais baixa, uma patente baixa, né, militar, ele que serve de exemplo. É ele que vai ser punido de forma exemplar. E ele que por muito tempo foi visto como rebelde, ingrato, quando vem a República, ele vira um herói da resistência, vira feriado nacional. Então a gente vai ficando por aqui, tá? Na próxima aula a gente continua. Tchau!